Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa aqui no Zona Curva sobre relações internacionais. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, e hoje eu estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pelo ataque que Israel realizou na Síria nesses últimos dias. Na sexta-feira, Israel atacou o território sírio muito próximo ao Palácio Presidencial em Damasco. As autoridades israelenses disseram que esse ataque teria sido um aviso para o novo governo sírio, um governo rebelde que derrubou o governo Bashar al-Assad em dezembro do ano passado, talvez vocês se lembrem disso, por não proteger a minoria drusa, que estava numa onda de violência sectarista no território sírio. Essa minoria, ela existe tanto na Síria quanto em Israel, e não é a primeira vez que ela vem sofrendo bastante violência interna nos dois países. Mais de 100 pessoas morreram nessa última semana devido aos ataques violentos, não apenas desses ataques considerados terroristas pelo Estado israelense, mas também pelo próprio bombardeio que Israel realizou no território sírio. Foi o último ataque na fronteira da Síria com Israel para impedir justamente que armas chegassem às mãos de forças hostis ao país. Depois de 14 anos de guerra civil, esse novo governo sírio, que é um governo de islamistas rebeldes, tem bastante pouco controle sobre o território nacional. A gente vem percebendo uma dificuldade muito grande desse novo grupo de se estabelecer de fato enquanto um Estado. Uma coisa é ser um grupo rebelde, né, e combater o Estado, outra coisa é você se tornar este Estado. E a verdade é que desde que eles conseguiram derrubar o governo Bashar al-Assad, inclusive fazendo com que o Assad, né, saísse da Síria e fosse se refugiar em Moscou, muito pouco controle territorial vem sendo conquistado por esse grupo. Então, nós continuamos num cenário na Síria de ampla instabilidade, muito pouco diferente do que a gente viu nesses últimos 14 anos, né, de vários grupos internos, minoritários, brigando entre si pelo poder. Esse novo governo, embora ele tenha aparentemente conquistado essa certa unidade nacional com a queda do regime Assad, a realidade é que ele não consegue manter a ordem interna ao país. No passado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já tinha demandado a total desmilitarização do sul da Síria, ali próximo à fronteira com Israel, e disse que o Estado israelense não iria tolerar que qualquer força desse novo exército sírio estivesse na região sul de Damasco, justamente por entender que isso poderia ser uma ameaça ao próprio Estado israelense. Esse objetivo, né, essa questão do governo israelense com forças armadas próximas ao seu território é muito proveniente da experiência israelense com o Hezbollah no Líbano, por exemplo. Que a gente já viu, né, alguns ataques acontecendo desde que o conflito no Oriente Médio vem se escalando, justamente com o conflito do Hamas com Israel, mas também o Hezbollah tendo ali uma participação bastante relevante em vários momentos. Então, Israel tem muito medo de que isso se repita no caso da Síria, de que outro grupo armado, provavelmente extremista e com ideologias contrárias ao Estado israelense, possam estar ali próximos à fronteira e se tornar uma ameaça cada vez maior para Israel. Então, o objetivo de Israel é justamente de impedir isso e por isso tem feito esse bombardeio. Por décadas, né, o Hezbollah, que estabeleceu as bases no sul do Líbano, próximo à fronteira de Israel, conseguiu, de fato, ameaçar as comunidades israelenses próximas ali da fronteira e também o próprio Estado. E essa tensão levou a inúmeros conflitos ao longo dos anos, não apenas o que a gente tem observado mais recentemente, mas a verdade é que nós temos ondas de escalada de violência nessa região, justamente motivadas pela a atuação desses grupos extremistas próximos à fronteira israelense e também a própria resposta israelense em relação
a esses grupos. O escritório de representação da presidência síria condenou esses ataques israelenses em Damasco, os quais chamou de uma perigosa escalada de violência. Entretanto, esse novo governo na Síria não consegue combater os israelenses atualmente, na medida em que não consegue nem garantir o controle de regiões e grupos internos ao seu país. Então, pensar numa mobilização armada do exército justamente para combater Israel nesse momento é absolutamente impensável. Então, o que a gente tem visto aqui, na verdade, é um protocolo diplomático de condenar esses ataques, de, né, se posicionar de alguma forma enquanto um governo, e mesmo que este grupo tenha muita pouca atuação de fato enquanto Estado nacional. A gente também já falou aqui em outros episódios sobre uma dificuldade deste grupo de construir um novo exército nacional unificado, né, acalmando essas ondas de sectarismo violento que existem dentro da Síria e também buscando unificar um país dividido após anos de violência civil. Não é uma tarefa fácil, obviamente, a gente tem sim acompanhado essas inúmeras dificuldades que esse grupo tem e provavelmente vai continuar tendo nos próximos meses. Muitos grupos minoritários dentro da Síria estão resistindo a esta integração. A gente falou inclusive aqui sobre os grupos curdos que estavam justamente bastante receosos sobre isso, mas ao mesmo tempo existe uma ideia de, bom, talvez esse seja o caminho para um reconhecimento. Então ali existe uma dualidade de opiniões, pelo menos sobre integrar ou não este novo exército, e essas forças armadas então acabam por não se constituir inteiramente, na medida em que nós temos ainda vários grupos, vários atores que seguem com o pé atrás sobre esse novo governo sírio. A gente tem observado, então, o Oriente Médio se mantendo enquanto uma região bastante importante quando a gente fala de conflitos armados atualmente, na medida em que novos atores vêm entrando e saindo deste conflito. E outras regiões, agora a gente está falando aqui dessa atuação na Síria, passam a ser o foco das atuações militares. Não é a única região do mundo que tem se transformado em um grande foco, até porque a gente viu também nesses últimos dias uma escalada de violência entre Índia e Paquistão, dois países nuclearizados que têm um histórico bastante longo também de violência interestatal, sobretudo ali na região da Caxemira, que é justamente a região que a gente está olhando para essa última escalada de violência que aconteceu nos últimos dias que a gente também precisa acompanhar, porque pode ser um ataque isolado, mas pode ser também o início de um outro conflito regional. Hoje, inclusive, as forças paquistanesas foram liberadas para contra-atacar o exército indiano, então a gente tem visto sim que vai haver uma resposta do Paquistão em relação a esses ataques realizados pela Índia nesta região. Vamos acompanhar então para ver se torna mais um foco internacional de conflito. Nessa semana também o mundo comemora 80 anos desde a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Para a grande maioria dos países europeus, essa data é comemorada no dia 8 de maio, e no caso da Rússia, é comemorado no dia 9 de maio, isso por conta de uma questão de fuso horário lá atrás, que fez com que houvesse essa diferença. De todo modo, nós temos visto uma série de manifestações tentando, né, justamente relembrar este período e também, de alguma forma, prestar homenagem às vítimas. Esses são a gente viu, por exemplo, uma reunião de sobreviventes nos antigos campos de concentração que foram libertados ao final do regime nazista. Vários campos fizeram, eventos justamente para relembrar essa memória coletiva e prestar homenagem aos seus sobreviventes. E a gente vê esse cenário acontecendo em um momento bastante delicado da história alemã, já que essas últimas testemunhas do período nazista estão morrendo justamente por conta da idade já avançada. Muitos dos sobreviventes desses campos de concentração que foram a estes eventos estavam ali na faixa dos 80 até os 100 anos. Então, é provavelmente, né, a última data grande, bastante importante, quando a gente pensa assim, nesses marcos temporais, que essas vítimas estarão presentes
né, que elas estarão ainda vivas para acompanhar. Então a gente vê justamente esse momento de virada quando a gente pensa em história, né, no caso da Alemanha, mas também uma história global, e também a importância de uma memória coletiva. E é também um momento delicado para a Alemanha, porque ao mesmo tempo em que acontece este processo, é também um momento em que a extrema-direita vem ganhando cada vez mais espaço no país, né, um movimento que muita gente achou que nunca mais veria, principalmente na Alemanha, né, que foi palco de tudo isso e que, teoricamente, foi o país que mais teve aprendizados com toda essa radicalização. De alguma forma, essa memória coletiva, não apenas do Holocausto, mas também sobre os perigos do extremismo, parece estar se esvaecendo nessa sociedade alemã, que de alguma forma também representa, né, a sociedade europeia e outras sociedades do mundo. Mostra o quanto que a gente hoje é muito mais aberto a esses extremismos do que em relação a algum tempo atrás. O partido principal, né, o Alternativa para a Alemanha, o AfD, é atualmente o partido mais popular do país, de acordo com algumas pesquisas de opinião. E na semana passada, o Serviço de Inteligência alemão classificou o AfD como um partido extremista. Então, a gente já não tinha dúvidas sobre isso, a gente já falou em vários episódios aqui no Mundo na Zona sobre essas tendências extremistas do AfD, sobre discursos bastante radicais, e agora a gente tem mais uma confirmação oficial, né, que institucionaliza esse rótulo de extremista para o AfD. Então, mostrando sim que a gente vê, obviamente, um processo bastante radicalizante na sociedade alemã. O Marco Rubio, que é secretário de Estado nos Estados Unidos, chamou a decisão do Serviço de Inteligência alemão de uma tirania disfarçada, além de dizer que o real problema extremista da Alemanha eram as suas políticas de fronteira. Isso tudo numa rede social, foi um comentário que ele fez, mostrando também essa ligação, né, e esse aumento do radicalismo nos Estados Unidos, que também já é um assunto aqui já bastante conhecido. A gente tem falado sobre o governo Trump, que tem aí apenas alguns meses de mandato, mas que já vem radicalizando muitas das suas posições e vem apoiando esses grupos extremistas ao redor do mundo. A diretora do campo de concentração Dachau, que é próximo ali a Munique, disse que os acontecimentos atuais servem como um sismógrafo da sociedade alemã e da forma com que as pessoas lidam com essas memórias coletivas. A gente tem observado, né, uma série de crimes de ódio ligados ao antissemitismo que vem aumentando na Alemanha, e é um país, né, que por muito tempo se orgulhou de utilizar aquele lema "nunca novamente", né, "never again", justamente tentando mostrar que, olha, aquilo nunca mais vai se repetir, não pode acontecer novamente. E a verdade é que, embora esse lema, digamos, tenha sido bastante espalhado na sociedade alemã ao longo desses últimos anos, nós temos sim observado que muita coisa vem se repetindo. Então, a gente viu, eu comentei, né, sobre esse caso de Dachau, mas a gente vê vários outros campos de concentração que se tornaram, né, pontos de lembrança, né, de visitação também, e que tem episódios recorrentes de desrespeito, de furto, de pessoas postando em redes sociais, de alguma forma ridicularizando a situação. Então, existe sim um movimento de alguma forma, não pensar nessa memória coletiva enquanto uma memória de vergonha e de, né, repensar a sua própria história, mas sim de tirar sarro e de alguma forma diminuir tudo isso que aconteceu. Então a gente vê essas comemorações acontecendo, esses momentos, né, de bastante reflexão. Na Rússia também, como eu comentei, na Rússia, a grande festa acontece no dia 9 de maio, inclusive o presidente russo Vladimir Putin pediu por um cessar-fogo durante esse período para que as comemorações pudessem acontecer, algo que o Zelensky já negou, ele disse que não haverá cessar-fogo, já que lá na Páscoa o Putin também tinha dito que faria um cessar-fogo e não fez, ele quebrou esse cessar-fogo, que é um feriado bastante importante para os ucranianos, que essas comemorações têm previsão de ser bastante amplas, bastante grandes. Inclusive, o presidente brasileiro
já está, né, chegando a Moscou justamente para participar dessas celebrações, e é uma data bastante relevante para a história russa também, já que muito se entende, né, que o Dia da Vitória, que é como eles consideram o fim da Segunda Guerra Mundial, teve uma grande participação do exército soviético. Agora mais um tema para a gente falar, que é a campanha anti-Trump que vem acontecendo na eleição australiana. No vídeo da semana passada, a gente falou sobre as eleições no Canadá e agora a gente também teve eleições na Austrália. E as similaridades entre esses países chamam a nossa atenção, já que tanto o Canadá quanto a Austrália, aqueles partidos, né, que de alguma forma seguiram aquela cartilha do Trump, daquela ideia de Make America Great Again, eles foram punidos nas urnas, enquanto candidatos de centro e centro-esquerda viram uma mudança na sua popularidade. Eu comentei na semana passada sobre a questão do Canadá, que o partido do Trudeau estava bastante descreditado, né, não tinha mais tanta popularidade, mas no fundo ele acabou ganhando as eleições. Ainda é muito cedo, mesmo assim, para a gente falar de uma campanha anti-Trump de fato, né? Nós temos apenas 3 meses aí de governo Trump, então é um pouco difícil de falar que isso já esteja sistematizado internacionalmente. Mas está claro que o fator Trump existe nessas eleições eleitorais mais recentes. Então existe sim uma questão que a gente tem que observar. Nesses 2 países, né, tanto o Canadá quanto a Austrália, os líderes conservadores não só perderam a eleição, como também perderam assentos no parlamento, mostrando que essa revolta nas urnas foi bastante profunda para esses líderes de partidos conservadores. E a centro-esquerda, que estava numa posição ruim em ambos os países, conseguiu dar a volta por cima e ganhar as eleições, justamente assumindo um discurso em ampla medida anti-Trump. O Mark Carney, que foi o novo, né, que é o novo primeiro-ministro do Canadá, colocou a retórica anti-Trump no centro da sua campanha, e isso foi bastante importante para sua vitória. Mas no caso australiano, isso não aconteceu. O Anthony Albanese, que é o líder australiano, não seguia esse caminho tão explícito, né, de criticar o Trump tão abertamente. Mas ainda assim, também ganhou né, recebeu essa vitória também da centro-esquerda. Ambos têm em comum um certo argumento que é um argumento de estabilidade, frente ao mundo de grandes mudanças. E quando a gente pensa, né, nesse novo governo norte-americano que impõe tarifas, que persegue seus aliados, que se retira de acordos, né, que de alguma forma altera a estrutura conhecida do sistema internacional, a gente também vê esse mundo de grandes mudanças abalando esses países que até então eram bastante estáveis, né, em termos de política internacional. Então, o principal argumento desses líderes que estão ganhando as eleições é de justamente trazer essa estabilidade, essa calma para lidar com essas mudanças, né, que vem acontecendo e também como saber lidar com os Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestões para o vídeo da próxima semana, comentem aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.